O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após este evangelho, amados irmãos e irmãs, nós poderíamos até mesmo dispensar a homilia, porque o próprio Jesus, a pedido dos seus discípulos, explicou-lhes a parábola do joio. Explicou o sentido de cada uma daquelas realidades. O joio são os que pertencem ao maligno, o trigo são os que são de Deus, os anjos são os ceifadores, o inimigo é o demônio, e assim sucessivamente. Porém, eu gostaria
que nós nos concentrássemos apenas nas 3 parábolas que nosso Senhor nos contou no Evangelho de hoje, retirando em cada uma delas um ensinamento para a nossa vida sobre o significado do reino dos céus. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E nesse capítulo, Jesus explica o que é o reino dos céus e usa as parábolas. Desde a semana passada, que nós começamos ouvindo a parábola do semeador, e hoje mais 3 parábolas, nosso Senhor então nos diz, nos conta, nos confidencia o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. E no reino dos céus, através das parábolas de hoje, nós encontramos 3 características do reino de Deus. 3 características da vida de fé, 3 características que nós precisamos experimentá-la na igreja. A primeira, retirada da parábola do joio e do trigo. O reino de Deus, a igreja, a vida de fé, é o lugar da paciência de Deus. Amados irmãos, no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, não somente está presente o trigo, também está presente o joio. O joio é uma planta que muito se parece com o trigo. Na verdade, só conseguimos distinguir o joio do trigo através dos frutos. Assim também na vida de fé. Às vezes, nós só conseguimos distinguir uns dos outros quando nós olhamos os frutos. E o joio, ele continua a pedido do dono do campo, ele continua junto do trigo, representando assim a paciência de Deus. Amados irmãos, se Deus fosse hoje arrancar o joio de sua igreja, quem de nós continuaria? Quem de nós estaria pronto para entrar no celeiro de Deus? Quem de nós seria somente trigo e trigo bom? Nós carregamos no nosso ser, na nossa vida, também elementos de joio. E o Senhor então diz: deixai crescer os 2 juntos, e só no final serão separados. Ou seja, Deus dá tempo para nós, para nos convertermos, para deixarmos de lado as atitudes de joio e sermos trigo bom no campo do Senhor. A primeira pergunta então de hoje, que nós precisamos levar para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa semana. Quais atitudes de joio eu ainda carrego no meu coração? Quais são aqueles elementos que me fazem compreender que eu ainda sou joio e que preciso me desfazer de algumas coisas para então ser trigo, para então frutificar como trigo e assim ser reconhecido, para que no final, quando Deus enviar os seus anjos com a foice na mão para a colheita, eu não seja colocado junto com o joio, mas seja então colocado como trigo no celeiro do Senhor. O primeiro elemento é então a paciência de Deus. Por isso nós cantamos no Salmo responsorial: ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. O Senhor é bondoso, o Senhor é paciente, e Ele aguarda que nós nos tornemos trigo, para então nos recolher no seu celeiro. E na primeira leitura, nós ouvimos como Deus revela a sua força. E é diferente do jeito que os poderosos exercem a sua força. Os poderosos exercem a sua força
subjugando os seus inimigos. Deus exerce a sua força, julgando com clemência, versículo 18 da primeira leitura, julgando com clemência, governando com consideração. É assim que Deus exerce o seu poder. Então essa é a primeira característica do reino de Deus. O reino de Deus é o tempo da misericórdia do Senhor, o tempo da paciência de Deus. Porém, diante da paciência de Deus, nós não podemos ter uma atitude passiva de então nos deixarmos levar por nossos pecados, dizendo, no entanto Deus me perdoa, no entanto Deus é misericórdia. A misericórdia, a paciência de Deus é para que nos convertamos, é para que cresçamos, é para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam. Segunda característica do reino de Deus, nós encontramos na segunda mensagem que o Senhor nos contou, na segunda parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda. É uma das menores sementes e quando é lançada na terra, ela se torna uma árvore capaz de abrigar os pássaros do céu. O segundo elemento, amados irmãos, do reino de Deus, é o elemento das pequenas coisas feitas com amor. Essas pequenas coisas, elas produzem coisas imensas do ponto de vista espiritual. Sendo muito claro, muito breve, muito prático. Aquela Ave Maria que você reza, às vezes apressada, aquela Ave Maria que você reza, às vezes sem meditar no significado das palavras, aquela Ave Maria é uma semente que brota para a vida eterna, aparentemente tão pequena, aparentemente tão frágil, e no entanto realiza grandes coisas. Quantos milagres Deus realiza, às vezes com a Ave Maria mal rezada, que nós dizemos. Porque Deus não está interessado na quantidade da nossa oração. Não está interessado como um professor de retórica, a procurar saber se nós dominamos ou não o nosso discurso que fazemos para Ele. Deus está sim interessado naquela brecha que nós abrimos no nosso coração. E é naquela brechinha que Ele realiza a sua misericórdia. Então, amados irmãos, a segunda coisa que nós precisamos meditar nesta noite é que por menores que sejam os nossos atos de fé, os nossos atos de piedade, a nossa abertura para Deus, Ele é capaz de fazer coisas imensas com essas coisas pequenas que nós oferecemos para Ele. Não tenha medo, não tenha escrúpulo de oferecer ao Senhor a sua pequenez, porque Ele é especialista em trabalhar com coisas pequenas e realizar obras maravilhosas. Primeiro elemento é então a paciência de Deus. Segundo elemento, coisas pequenas que Deus transforma em grandes coisas. E por último, a última parábola que o Senhor nos conta, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com a farinha até que tudo fica fermentado. Ou seja, o terceiro elemento é a capacidade de transformar o mundo pelo Evangelho. O fermento, ele transforma a massa. O Evangelho transforma o mundo. E quem é que coloca o fermento na massa? Quem é que coloca o Evangelho no mundo? Somos nós, eu e vocês. Às vezes corremos o risco de terceirizar a evangelização. Já tem o padre, eu pago o meu dízimo, então eu pago o padre para ser padre, para pregar o Evangelho e tudo bem. Não.
cada um de nós deve colocar o fermento na massa. Cada um de nós deve colocar evangelho no mundo. E colocar evangelho no mundo não é falar as coisas do evangelho. Colocar o evangelho no mundo é viver o evangelho nas coisas práticas do dia a dia. Por exemplo, no evangelho, o coração do evangelho é o amor ao próximo. Como anda o meu amor ao próximo? Quando eu amo meu irmão, quando eu amo minha irmã, quando eu perdoo, eu estou colocando o evangelho no mundo. Eu estou colocando o fermento na massa. Eu estou transformando a sociedade. Apesar de ser tão pouco, apesar de ser tão insignificante no montante da massa, o fermento transforma a massa. Apesar de sermos tão poucos nós, a colocarmos o evangelho no mundo, nós somos capazes de transformar o mundo. Para concluir, me lembro de uma história que viveu Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher que havia dedicado a vida inteira a fazer o bem. Uma vez alguém foi e viu o que aquela mulher estava fazendo, alimentando os doentes, as pessoas que tinham sido descartadas pelo mundo. E alguém então disse: irmã, nem por $1 milhão eu faria o que a senhora faz. E ela diz: nem eu não faria por $1 milhão, eu faço por amor a Jesus. Pois bem, essa mulher que tinha dedicado toda a sua vida, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E voltando, passou por Roma, e em Roma um jornalista de língua inglesa foi para uma coletiva de imprensa e perguntou à irmã, com muita maldade, perguntou à irmã a seguinte coisa: irmã, depois de tantos anos se dedicando aos irmãos, a senhora acha que a senhora vai mudar o mundo? O mundo continua do mesmo jeito, o mundo continua tal e qual, com a senhora ou sem a senhora? E ela então respondeu com muita sabedoria àquele jornalista. Ele disse: eu não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para ser uma água doce que reflete a beleza de Deus. Sou apenas uma gota. Venha você e me ajude, e seremos 2 gotas. Você é casado? Ele respondeu: sou. Traga sua mulher e seremos 3 gotas. Você tem filhos? Sim, tenho 3. Eduque os seus filhos com o evangelho e seremos já 6. E assim o bem vai se espalhando. É assim que nós transformamos o mundo. Somos, quem sabe, 1% da população da nossa cidade, mas se cada um contaminar o outro com o evangelho, seremos 2%. E assim sucessivamente, seremos fermento a modificar este mundo, transformando a imagem de Cristo, que vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,